Hoje, dia 26 de outubro de 2022, vamos dar início à nossa reunião de hoje, pedindo a todos que elevem os seus pensamentos ao Criador e acompanhem mentalmente a prece de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nosso venerando Mestre Shebna e de toda a hierarquia espiritual que dirige a Ordem, também dos hierarcas do nosso Trevo Sagrado, e também os guias, protetores, trabalhadores de todos nós presentes nesse trabalho, para que nos concedam cobertura durante os nossos trabalhos. Assim, nossos trabalhos estão abertos também na parte material. Ora,
Então, agora está pronto, Roque. Pois não, meus irmãos, boa noite mais uma vez a todos. A mensagem número 68, né, nos diz que trabalhadores da seara divina, da boa vontade e do esforço, bem como da aplicação e do raciocínio, dependem os esclarecimentos básicos, porém, de uma moral elevada e de um amor despretensioso é que dependem a verdadeira sabedoria e a força para as obras fenomenais. Diante da incapacidade e seus fracassos, que dão origem a decepções tão contagiosas e comentadas entre os observadores prevenidos, torna-se necessário uma observação profunda em torno do caráter de certos confrades irresponsáveis que, na sua ignorância, servem como ponto de referência aos nossos adversários, porque nem todo aquele que se diz espírita conhece a ciência, procura obedecer, seguir as suas leis. Muitas vezes, o conhecimento superficial nos impele à prática da caridade e das obras, mas nem sempre estamos em condições e fazemos por merecer a assistência e o auxílio indispensáveis de nossos gênios tutelares. Influenciados pela ignorância, não podemos distinguir quando estamos bem ou mal acompanhados, assim como dominados pelas vaidades. Jamais contaremos com a orientação segura de nossos protetores. Uma consciência culpada tanto acusa como estabelece a incerteza e a vacilação, ao passo que uma consciência limpa é uma fonte divina de tranquilidade e de convicção criadora e edificante. Portanto, não podemos amenizar o sofrimento alheio, nem influir na transformação de nossos semelhantes, antes de chegarmos em um relativo estado de perfeição e de merecimento. A superioridade moral influencia logo ao primeiro contato, para estabelecer a confiança e o despreendimento do verdadeiro amor. Firma entre os necessitados uma convicção sólida e capaz de auxiliar as vibrações e centuplicar os efeitos da caridade. Trabalhadores amigos, quando disserdes eu farei a caridade e as obras, não esqueçais nunca de acrescentar, se Deus o permitir. Porque tudo depende das suas leis, que formam a sua justiça integerida. Toda a obra, para ser perfeita, depende da nossa vontade, único poder capaz de remover todos os obstáculos simbolizados, neste caso, pelos nossos defeitos, porque livre deles, a nossa vontade se unificará à vontade suprema, a que tudo obedece e tudo produz, como e quando deve produzir. Portanto, fujamos da exibição e depositemos toda a confiança na modéstia e na humildade. Na modéstia e na humildade. Porque elas nada prometem, porém fazem muito, impelidas pela vontade superior de seus gênios tutelares. E quando existem a necessidade e o merecimento, naqueles que precisam e podem. Por lei, os arrogantes preparam as suas decepções, os orgulhosos as suas humilhações, os egoístas isolam-se no seu indiferentismo e os vaidosos que reúnem todos os defeitos semeiam e colhem um sofrimento geral. Todo aquele que na sua vaidade promete e afirma fazer tudo, tenta contrariar a vontade suprema, conhecedora de toda necessidade, de toda a prova, de toda a expiação e de todas as leis, que jamais serão alteradas pela vontade de um ser humano.
essa é a mensagem nossa de hoje. Então, meus irmãos, começando, né, voltando aqui para o primeiro parágrafo, quando ele diz que os trabalhadores da seara divina, da boa vontade e do esforço, bem como da aplicação e do raciocínio, dependem os esclarecimentos básicos. Bem, nós que somos iniciantes, né, nesses estudos espiritualistas, nós sabemos quais, né, os esclarecimentos básicos que devemos ter, né, nessa seara divina ao qual o nosso mestre se refere, esse mundo ao qual nós estamos, né, com a missão de trazermos alguns esclarecimentos e entender também os esclarecimentos que nos foi trazidos, depende, né, da vontade. Então, ele coloca aqui essa primeira lei, a lei da vontade. E mais adiante, né, nós vamos nos aprofundarmos mais nesta vontade, mas já começo dizendo que a boa vontade é o início de tudo, para que a gente possa compreender, sentir esses esclarecimentos básicos aos quais nós precisamos senti-los, né? Então, se não tivermos boa vontade, nada vai dar certo. Então, nem o início, né, será possível, porque tudo depende da vontade, da boa vontade. A boa vontade de estarmos aqui hoje, nesta noite, né, deixamos outros afazeres, as nossas famílias, né, outros compromissos, para estarmos aqui. Isso é boa vontade, né? Então, nós estamos diante, né, de um compromisso assumido conosco, com a divindade, e essa boa vontade que nós temos é que vai nos dar moral, né? Uma moral elevada, aí o amor cresce, né? Para que a gente possa verdadeiramente ter a sabedoria, a força, para que a gente possa fazer obras. Ora, não necessariamente obras fenomenais, porque fenômenos vai depender da missão de cada um. Então, nem sempre é necessário que se faça obras fenomenais para que a gente cumpra com o dever que assumimos, né, perante o Criador, perante Deus. Então, às vezes, fazemos obras pequenas que não são reconhecidas como fenomenais, mas tão importante quanto, né, as que são reconhecidas ou vistas como fenomenais. Então, fenômenos é tudo aquilo que as pessoas desconhecem ou que a ciência, né, ainda comprova ou aprova, enfim. Então, às vezes, as coisas básicas que nós realizamos no planeta Terra é tão importante quanto essas obras fenomenais. Mas tudo começa pela boa vontade, desde as pequenas até as obras fenomenais. Então, pode subir aí, meu irmão, esse primeiro. Então, aqui dá para ainda para. Diante da incapacidade e seus fracassos, que dão origem às decepções, tão contagiosas e comentadas entre os observadores perversos, prevenidos. Ora, diante da incapacidade e os fracassos que nós temos, às vezes, né, no decorrer da nossa existência, vem dando origem a todas as decepções, e essas decepções são contagiosas, né? As energias negativas, como diz a mensagem, são contagiosas e comentadas, né, entre os observadores prevenidos. Aí torna-se necessário uma observação profunda em torno do caráter de certos cônfrades. O que é cônfrades? Né? Eu não tenho um conhecimento profundo, mas irmãos. Se eu estiver errado, meus irmãos me corrijam. Então, dentre nós, irmãos, é preciso que a gente se policie para que essas decepções, para que essas
coisas todas que a gente, essas energias de fracasso, de incapacidade, que a gente não dê vazão a tudo isso entre nós mesmos, para que a gente possa, né, não dar espaço aos nossos inimigos, aos nossos adversários irresponsáveis, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Eles ficam observando, eles ficam procurando um espaço, procurando um motivo para poderem aproveitar, né? Para que eles possam aproveitar e dar continuidade às suas perversas, né, intenções, às vezes coisas trazidas de outras vidas, de outras encarnações, e que um momento de vacilo aqui, a gente pode pôr tudo a perder. Então, ele diz que servem como ponto de referência aos nossos adversários, porque nem todo aquele que se diz espírita conhece a ciência, procura obedecer e seguir as suas leis. Ora, veja que aqui o mestre dá um recado diretamente para nós, espiritualistas, espíritas. Nós não estamos livres de sermos vítimas, né, de tudo isso. Então, é preciso que a gente esteja atentos, é preciso que a gente esteja alerta a todo instante, porque não é o fato de sermos espiritualistas ou de sermos espíritas que estamos livres dessas coisas, né, desses adversários e de tudo que é mazelas que a gente tem visto, tem vivido nos últimos tempos. Então, conhece, porque a gente precisa conhecer um pouco da ciência. A gente deve procurar conhecer as leis. E nem sempre é dessa forma. Nem sempre todos que se diz espiritualistas, espíritas, católicos, evangélicos, seja lá a denominação que se der, conhece as leis. Ou muitos conhecem e não põem em prática. Ou não procuram segui-las, como pediu o nosso mestre. A gente tem visto os nossos irmãos, né, de outras crenças, vamos colocar assim, dando muita ênfase às coisas materiais, ao dinheiro, aos bens materiais. E isso vem de encontro a tudo aquilo que o mestre nos ensina, nos ensinou, nos pede. Isso é falta de conhecimento das leis. Isso é não conhecer e não obedecer às leis. Muitas vezes, como diz aqui, o conhecimento superficial nos impede ou nos impele à prática da caridade ou de todas as outras leis que o mestre nos trouxe. Então, essa falta de conhecimento ou conhecimento superficial das leis faz com que a humanidade viva aprisionada, viva presa, viva escravizada diante de religiosos, diante de líderes que impõem as suas vontades, e essa humanidade, por falta de conhecimento, como diz aqui, se deixa levar por medo, ou por ignorância, ou por falta de conhecimento. E isso, meus irmãos, tem feito com que as obras não sejam realizadas. Né? Então, ele continua, né, dizendo que nem sempre estamos em condições de fazermos por merecer a assistência e o auxílio indispensável de nossos gênios tutelares. Ora, os nossos guias, mentores, anjos da guarda, como a gente queira denominar, eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Estão sempre, nunca se afastaram de nós. Desde o nosso nascimento, a nossa vinda a esse planeta, eles estão sempre prontos para nos orientarmos, nos ajudarmos.
mas nem sempre, como diz a mensagem, a gente reúne condições para isso. Então, nós é que nos afastamos dos nossos mentores, dos nossos guias, nós que nos afastamos do Cristo, quando a gente deixa de seguir suas leis, quando a gente passa a fluir, não é fluir a palavra que eu queria, mas a partir do momento que a gente passa a vibrar em energias negativas, naturalmente estamos nos afastando de tudo que é bom, de tudo que é justo, de tudo que é perfeito. Então, a vibração mental, ela tem relação com esse conhecimento das leis. Então, a gente precisa dar mais ênfase às leis que nos foi dada, nos foi trazida pelos nossos mentores, guias, pelo nosso mestre, para que a gente, diante desse conhecimento mais profundo, a gente reúna condições de sermos amparados pelos nossos gênios tutelares. Pode subir, meu irmão. Influenciados pela ignorância, não podemos distinguir quando estamos bem ou mal. Ora, só isso já nos diz o que devemos fazer. Influenciados. Nós somos influenciados a todo instante pela ignorância. E, sendo assim, não podemos distinguir quando estamos bem, quando estamos mal, mal em todos os sentidos, ou mal acompanhados, se for o caso, aí a gente já se refere a acompanhados espiritualmente, diante de uma entidade, ou até mal acompanhado na parte material mesmo, a gente não pode, assim, dominado por essas vaidades, jamais contaremos com a orientação segura de nossos protetores. Como que eles vão poder nos dar orientações seguras, concretas, exatas, se a gente está sob influência da ignorância? Não podemos receber orientações diretas, energias vindas do Criador, se nós não permitirmos isso com as nossas ignorâncias, com os nossos defeitos. Ou a gente desbasta essa ignorância, esses defeitos, para que a gente se aproxime o máximo da luz, ou não vamos conseguir esse intercâmbio direto com o Criador. A gente não vai conseguir essa ajuda dos nossos amigos, dos nossos anjos da guarda, do nosso guia, do nosso mentor, porque, por mais que eles queiram, a gente não permite isso pela ignorância, pela arrogância, pela vaidade, enfim, por todos esses vícios que já é conhecido de todos nós. Pode subir aí, meu irmão, mais um parágrafo. Uma consciência culpada tanto acusa como estabelece a incerteza e a vacilação, ao passo que uma consciência limpa é uma fonte divina de tranquilidade e de convicção criadora e edificante. Ora, não existe uma lei mais justa do que a lei da consciência. Todas as leis são justas, mas a lei da consciência, a consciência, ela nos cobra, mas ela não cobra nem mais nem menos. Ao colocarmos a nossa consciência para fazer uma análise de tudo aquilo que nós fizemos, para que a gente sinta essa consciência, é preciso que a gente se deixe fluir, ou que a gente permita que essa lei faça uma varredura no nosso íntimo, no nosso ser. Ora, uma consciência culpada acusa sempre, acusa para a vida toda. Não tem nada pior
do que a cobrança da própria consciência. Não existe prisão, não existe castigo pior do que uma cobrança da consciência. A cobrança, né, ela é dolorida quando a consciência nos cobra. E enquanto a gente não rever a situação, enquanto a gente não cuidar daquilo que a consciência nos cobra, a gente não tem paz. E isso tem influenciado muito. Isso tem sido o calcanhar de Aquiles da humanidade como um todo. Porque dificilmente estamos, né, em todos os sentidos, com a nossa consciência tranquila. E, enfim, a gente tem sido cobrado por esta consciência e, às vezes, a gente não dá a importância devida a essa cobrança. Porque a consciência, ela é justa, como todas as leis do universo. Portanto, não podemos amenizar o sofrimento alheio. Por que a gente não pode amenizar? Nós temos o conhecimento das leis. E a gente sabe que se a consciência for devedora, se o ser humano tiver débito com a natureza, enquanto ele não rever, enquanto ele não desbastar esse débito, enquanto ele não sanar a sua dívida com a natureza, pouca coisa pode ser feita para amenizar o seu sofrimento, né? Sem influir na transformação de nossos semelhantes. A gente não vai poder transformar o nosso irmão se antes não houver a nossa própria transformação. Se a gente não se melhorar, a gente não vai ter condições de melhorar o semelhante, aquele que está do nosso lado. Então, a melhora começa por nós, antes de chegarmos a um relativo estado de perfeição. O merecimento vem depois do trabalho. Esse merecimento ele vem, né, depois que a gente se colocar na condição de merecedor. Mas, para isso, é preciso que haja uma transformação interna. A gente vê muito por aí, a humanidade pedindo desculpas, né? Mas pede desculpas e não muda de atitude, não muda de ação. Pede desculpa porque feriu, porque magoou o irmão e continua magoando, continua ferindo, continua falando mal. O que é isso, se não o pedido de desculpas sem uma mudança de atitude? É apenas uma forma de manipulação, de manipular, e é isso que tem acontecido com a humanidade. A gente tem visto muito isso na humanidade. As pessoas erram, pedem desculpas, ou fazem, né, pedidos dizem estar arrependidos e continuam praticando os mesmos atos. Então, meus irmãos, é preciso uma mudança interna. Então, ele diz que a superioridade, pode passar aí, meu irmão, a superioridade moral influencia logo ao primeiro contato para estabelecer a confiança e o despreendimento do verdadeiro amor. Ora, esse verdadeiro amor, no primeiro contato, seja com o encarnado ou com a espiritualidade, se o homem tiver a moral elevada, for um homem de moral, como nós conhecemos no nosso meio, ele vai ser reconhecido. Ele vai ser reconhecido e ter a confiança do outro. Porque a moral, ela é reconhecida pelas atitudes, pelas obras, não pelas palavras. Porque palavras bonitas, muitos podem proferir. Existem cursos
ensinando oratória, ensinando a falar em público, mas e o sentimento? Né? E a confiança que você vai passar para as pessoas que te ouvem acerca de tudo que você está falando? Você vive o que fala? Você vive o que prega? Ou é apenas um pedido de desculpas sem mudanças de atitude? Precisamos prestar atenção. Firma entre os necessitados uma convicção sólida e capaz de auxiliar as vibrações e centuplicar os efeitos da caridade. Ora, centuplicar quer dizer 100 vezes mais os efeitos da caridade. Quando a gente firma essa confiança, né, esse amor, os necessitados terá a convicção sólida, né, e as vibrações Deus não deixa de atender o pedido de um justo. Jamais ele deixou e jamais deixará de atender o pedido de um justo. Então, meus irmãos, é preciso ter moral para pedir. Merecimento e moral. Sobe um pouco, meu irmão. Trabalhadores amigos, quando disserdes eu farei a caridade e as obras, não esqueçais nunca de acrescentar, se Deus o permitir, porque tudo depende das suas leis, que formam a sua justiça interegênima. Essa palavra aqui me pega um pouco, mas ela quer dizer que é íntegra, né? É correto, é justo. Então, a sua justiça, né, é íntegra, a gente precisa colocar Deus acima de tudo que vamos pretender fazer. Porque não somos nada, não somos ninguém sem essa força maior do Criador. Então, esse é um dito muito popular, a gente ouve muito isso. Se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus quiser, vai dar certo. Mas a gente também ouve, se Deus quiser, fulano vai me pagar. Se Deus quiser, ciclano vai me pagar ou vai acontecer isso. Então, esse se Deus quiser, é preciso ser proferido, né, por um justo, por uma pessoa íntegra. E quando isso acontece, volto a repetir, a resposta vem, e vem uma resposta positiva. Né? Então, subindo aí mais um parágrafo, toda obra, para ser perfeita, depende da nossa vontade. O único poder capaz de remover todos os obstáculos simbolizados, neste caso, pelos nossos defeitos. Porque livre deles, a nossa vontade se unificará à vontade suprema, a que tudo obedece e tudo produz como e quando deve produzir. Ora, esse parágrafo nos diz que não devemos nos precipitar. Tudo vai acontecer quando for o momento de acontecer. Né? Então, toda obra, para ser perfeita, começa pela vontade. Já falamos isso lá no início da mensagem. É preciso ter vontade de fazer. É preciso ter vontade de começar. É preciso ter vontade de se doar. Para depois a gente seguir. Depois da vontade, vêm as outras leis. Porque a gente precisa remover primeiro os obstáculos que existem dentro de nós. Os obstáculos que a gente enxerga nos outros, eles também existem em nós. Porque o único, como diz a mensagem, o único poder, né, de nos mostrar esses obstáculos é justamente a vontade, o querer. Né? Então, essa nossa vontade vai unificar
vai se identificar com a vontade do Criador, e aí nós vamos realizar. Porque vai haver uma identificação de energias, vai haver uma identificação de propósitos. E essa unificação, né, unificada com as outras leis, vai obedecer, né, a tudo que produz na hora certa. Quando tiver que produzir, quando tiver que realizar, havendo essa unificação, vai acontecer. E a gente tem tido provas vivas disso dentro da nossa sociedade, dentro da nossa ordem, dentro do trevo sagrado. Quantas coisas maravilhosas, né, aconteceram e vêm acontecendo na hora correta, na hora certa. Porque quem pediu foi um justo e quem vai receber é um merecedor. Então, quando unifica tudo isso, as coisas se realizam. Pode subir, meu irmão. Portanto, ele continua dizendo, fujamos da exibição e depositemos toda a confiança na modéstia e na humildade, porque elas nada prometem, porém fazem muito. Impelidas pela vontade superior de seus gênios tutelares, e quando existem a necessidade e o merecimento naqueles que precisam e podem. Ora, o que eu terminei de falar. Não podemos realizar, não podemos prometer nada a ninguém, né? Quando alguém nos procura, nos pedindo ajuda, nos pedindo socorro, jamais devemos prometer que iremos resolver seu problema. Porque antes de fazermos uma análise profunda, a gente não pode, a gente não sabe se estamos diante de uma lei sendo processada ali, uma lei de causas e efeitos, ou qualquer uma outra lei. E aí, quando, por vaidade, às vezes, a gente promete, a gente fala que vai resolver, que fique tranquila, vai dar tudo certo. Ora, às vezes, estamos diante de algo que não podemos intervir e podemos cair na descrença. Então, por isso que devemos ser acometidas, devemos ser... me faltou aqui a palavra, mas a gente deve ter cautela, né? Devemos ser cautelosos quando formos orientar alguém, porque a lei ela não vai mudar para beneficiar ninguém. Como diz aqui, nada pode ser feito se a pessoa não tiver a necessidade do que está pedindo e não houver o merecimento naquele que vai receber a graça. Quem está fazendo tem que ter moral, né? Tem que ser íntegra, tem que ser uma pessoa justa para pedir com autoridade, e para isso ele precisa ter moral. E quem vai receber a caridade precisa ter o merecimento. Se não combinar essas leis, não vai haver, né, o recebimento do que foi pedido. Então, por isso que não devemos, por vaidade ou por qualquer uma outra coisa, prometer sucesso naquele pedido. Quantas vezes, né, a gente é sincero e o nosso grupo, a nossa ordem, ela preza pela verdade, e eu sempre digo isso aos irmãos quando vai para uma verificação. Ora, meu irmão, nós prezamos aqui pela verdade. Mesmo que ela venha lhe magoar, mesmo que ela venha ferir os seus ideais ou os seus princípios, ou aquilo que você imagina, porque todos aqueles, quando vão em busca de um socorro, eles já vão com a resposta pronta, já vão querendo ouvir, né, o que mais lhe agradam. E, às vezes, não é essa a resposta que a espiritualidade tem para nós. Então, é preciso sermos sinceros,
porque os nossos irmãos, os nossos gênios tutelares, vão estar do nosso lado, mas se houver o merecimento e a necessidade. Pode subir aí para o último parágrafo. Por lei, os arrogantes preparam as suas decepções, os orgulhosos as suas humilhações, os egoístas isolam-se no seu indiferentismo, e os vaidosos, que reúnem todos os defeitos, semeiam e colhem um sofrimento geral. Ora, esse último parágrafo aqui fecha a nossa mensagem e dispensa muitos comentários, porque o que estamos sofrendo hoje, as dores, as decepções, os sofrimentos, todos esses desgostos pelos quais a humanidade tem passado, nada mais é do que fruto de todas essas energias, de todos esses vícios negativos aos quais o nosso irmão se refere aqui. Né? E a vaidade, como já sabemos, como o último vício a nos deixar, essa danada tem levado a humanidade realmente às dores e às decepções. Porque nós somos extremamente vaidosos. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente não aceite isso, por mais que a gente ache que diante de tudo aquilo que a gente estuda, diante de tudo aquilo que a gente procura conhecer, que a gente tem melhorado nesse campo. Mas basta se deparar diante de uma situação que a gente vê a vaidade ainda vir à tona. E é essa vaidade que tem feito com que a gente atrase os nossos passos. Estamos caminhando, mas estamos caminhando lentamente, enquanto deveríamos estar caminhando a passos largos, mas esses defeitos aqui, essas humilhações que nós estamos passando, né? Pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, todas essas energias negativas têm freado a nossa evolução, têm freado, né, o nosso caminhar no planeta Terra. Mas todo aquele que na sua vaidade promete e afirma fazer tudo, tenta contrariar a vontade suprema, diz a mensagem. Então não adianta, porque a vontade suprema não é com essas promessas de realizar tudo, como vemos aí com os nossos irmãos em outras, né, denominações. Eles prometem tudo em nome do Criador, mas esquecem de dizer às pessoas que para alcançar a graça é preciso ter merecimento, é preciso necessitar o que está pedindo. Né? Então, meus irmãos, nós, como espiritualistas que somos, é preciso que a gente tenha cuidado, que a gente seja prudente em tudo que formos fazer. Então, ele conclui dizendo, de toda prova, de toda expiação e de todas as leis, né, a essa suprema, né, conhecedora de toda necessidade, que é a lei, a vontade, jamais serão alteradas pela vaidade de um ser humano. Ora, as leis não vão mudar para atender o pedido de um vaidoso. Não vai. Isso já é conhecido de todos nós. Então, não adianta, por vaidade, a gente querer realizar. Não adianta, por vaidade, a gente querer fazer a caridade. Não adianta distribuir sopa, nem pão, nem cobertor, levados pela vaidade. Ou fazemos isso com conhecimento das leis, ou de nada adiantará. Bem, meus irmãos, eu estou sem relógio, eu não sei como é que está meu tempo. Eu gostaria que os irmãos me orientassem. Já ultrapassou um pouco. Pronto, então está aí, meus irmãos, a mensagem trazida na noite de hoje. Eu espero
ter contribuído um pouco para o nosso estudo desta noite. E antes de passar a palavra para meu irmão, eu gostaria de, mais uma vez, reforçar o pedido da espiritualidade para que a gente forme uma corrente de energia, uma corrente energética nesse final de semana, para que o processo, né, que vamos viver nesse final de semana aconteça em paz, harmonia e equilíbrio. Como disse o nosso irmão Ernesto há pouco instante, né, que a vontade maior, que a vontade da maioria seja respeitada e que a gente não tenha, né, um processo truculoso ou, né, após, né, os resultados, que a gente consiga manter uma paz, um equilíbrio no nosso planeta, e em especial no Brasil. É só, meu irmão. Obrigado, meu irmão Roque. Essa mensagem é de uma profundidade muito grande, por isso que eu nem interrompi, embora você tenha passado 10 minutos, mas a necessidade de levar até o fim era muito importante. Então, obrigado pela sua análise. Agora, meus irmãos, eu vou encerrar essa parte do trabalho e logo em seguida eu abro a palavra para as perguntas sobre esse texto de mensagem. Trifão? Está gravando, pode encerrar. Já está gravando? Tá. Então, vamos fazer o encerramento, levando o nosso pensamento a Deus, o grande arquiteto do universo. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo a nosso mestre Shebna, a toda a hierarquia espiritual CBDista, a diretoria espiritual e astral da Loja Trevo Sagrado e aos guias, protetores e trabalhadores de todos nós, pela cobertura e assistência que nos concederam e que continuem nos concedendo até o término do nosso trabalho desta noite. Até a próxima sexta-feira, se assim Deus nos permitir.